E aí galera, tudo bom? Agora a gente vai falar um pouquinho de tabela periódica parte 2, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Bom pessoal, então para essa segunda parte da tabela periódica a gente vai falar sobre esses conceitos aqui que acabam sendo os conceitos mais importantes, né? Muito mais importantes que a primeira parte da tabela, tudo bem? A primeira parte que a gente falou sobre tabela periódica. Então vamos falar sobre eletronegatividade, energia de ionização, raio atômico e afinidade eletrônica. A gente vai primeiro conceituar ou dizer o que cada um significa, tudo bem? E aí depois a gente vai mostrar como que cada um cresce ou como que cada um varia na tabela periódica. Eu vou mostrar para vocês como que eles variam na própria tabela, tudo bem? E aí a gente vai dizer por que eles são importantes e aí acaba a aula. Tô tentando fazer tudo muito rápido, tá vendo? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Pessoal, eletronegatividade, como vocês viram aqui, é uma tendência, tudo bem? A eletronegatividade não é uma coisa, ela é uma tendência. É uma tendência que um átomo tem em receber elétrons em uma ligação, tudo bem? Então, ela é tendência e, pessoal, ó, vocês estão vendo que o átomo, ele tem na ligação. Nenhum átomo possui a eletronegatividade. A eletronegatividade ela é uma medida relativa, ela é uma medida que você sempre considera em relação a outros átomos, ou seja, entre dois átomos em uma ligação. Tudo bem? Você não pode dizer, na tabela periódica você vai acabar vendo que cada elemento tem uma eletronegatividade, mas essas eletronegatividades elas são relativas, sempre medidas em relação a alguma coisa, tudo bem? Porque sempre é medido numa relação, então é mais ou menos como se fosse a força que cada átomo tem em puxar elétrons para próximos deles em uma ligação. Tudo bem? Então cuidado com isso. Segundo conceito aqui é o conceito de energia de ionização, beleza? Energia de ionização é a energia necessária para quebrar um molde de ligações em um dado composto, pessoal. Então pensa comigo, eu preciso quebrar as ligações, certo? Então essas ligações, quanto mais energia eu der, mais fácil vai ser de quebrar essa ligação, tudo bem? Então, de novo, a gente está falando de ligações em um composto, beleza? Então sempre precisa ser através de uma ligação, tudo bem, pessoal? Então cuidado, a gente vai ver como isso varia, mas vão pensando já como é que isso aqui varia, né? Se varia para cima, para baixo na tabela periódica, se varia para a direita ou para a esquerda, porque tem algumas coisas tem a ver com a quantidade de átomos, enfim, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso aqui, tudo bem? Então vamos lá. E aí, a afinidade eletrônica é a energia liberada por um átomo gasoso na captura de um elétron, pessoal. Então, olha só, o cara vai pegar um elétron aqui, quando ele pegar um elétron, ele vai liberar uma certa energia. E aí a gente conhece isso aqui como afinidade eletrônica. A gente também já vai falar mais ou menos como é que isso aqui cresce, tudo bem? E eu acho que vocês perceberam que eu pulei raio atômico, né? Mas eu pulei propositalmente, porque eu vou fazer uma luzinha aqui pra ele, porque ele é o mais importante desses caras aqui, tudo bem? Então, junto com ele, a gente vai falar de todos os outros. A gente vai falar como ele influencia nos outros e como os outros influenciam nele, assim sucessivamente, beleza? Assim por diante. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, pessoal, para falar de raio atômico agora, a gente passou pelos outros bem rápido, né? Só que raio atômico é bem importante, então a gente tem que dar bastante atenção para ele, porque ele influencia diretamente nos outros e os outros precisam dele para explicação também, então vamos falar dele aqui. O que é raio atômico? Bom, o nome a gente não precisa explicar, né? É o raio do átomo, isso é óbvio, tudo bem, pessoal? Agora vamos ver como que isso está na tabela periódica. Bom, a gente sabe que o número de prótons na tabela periódica cresce daqui para lá, tudo bem? E para baixo, vocês concordam comigo? Então aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, 4, 5, 6, 7, e assim por diante. Vocês concordam? Então vai crescendo cada vez mais. Então cresce pouquinho, pula de volta para cá, cresce, pula de volta para cá, cresce. Beleza? Tudo bem, pessoal. Então olha só, o raio, vocês concordam comigo que quanto mais prótons eu tenho no núcleo, maior o tamanho desse átomo, certo? Então, o raio atômico, teoricamente, deveria crescer para lá, certo, pessoal? Então, aí é que está o problema. O raio atômico não cresce para lá, pessoal. Por que o raio atômico não cresce para lá se a quantidade de prótons no núcleo está aumentando? Pessoal, a quantidade de prótons no núcleo está aumentando. A quantidade de elétrons na eletrosfera também está aumentando. Vocês concordam comigo? Então, quanto mais para lá eu tiver, pessoal, agora vocês têm que pensar um pouco na
elétrica. Então pensa comigo na elétrica, eu tenho um elétron, que é negativo, e um próton, que é positivo, tudo bem? Sempre que eu tenho um elétron e um próton, tem uma atração, rola uma atração ali, certo? Então, quanto mais elétrons e prótons eu coloco nesse átomo, maior vai ser essa atração, tudo bem? Então, quanto mais prótons, mais para lá, vocês concordam? Então, coloquei mais próton, opa, veio mais para cá, coloquei mais próton, veio mais para cá. Só que quando eu coloco mais próton, eu coloco mais elétrons também. Tudo bem? Porque esse cara tem que ser neutro, certo? Então, eu vou colocando lá os prótons e os elétrons, e aí essa atração elétrica vai aumentando, pessoal. E quanto mais para lá, maior a atração. Essa atração vai fazer o que, pessoal? Olha só, imagina que aqui é o átomo, tudo bem? Aqui é o núcleo desse átomo, e aqui está a eletrosfera, tudo bem? E aí tem sei lá, um elétron aqui. Quando tem só um elétron, a atração é só entre dois. Agora imagina que esse núcleo é um pouquinho maior, porque tem mais prótons, e aí eu tenho mais elétrons, tudo bem, pessoal? E aí quando eu tenho mais elétrons, vai ter mais atração aqui, né? Quando vai ter mais atração, esse núcleo ele vai puxar com mais força esses elétrons. Quando ele puxa com mais força, ele diminui o tamanho do raio atômico. Ah, Taif, então quer dizer que quanto mais prótons, menor o tamanho do raio atômico? Realmente, se a gente estiver pensando no mesmo período aqui, tudo bem? Então, na mesma linha, quanto maior o número de prótons, menor o raio atômico. Opa, então, para lá diminui o raio atômico, pessoal? Então, para cá cresce o raio atômico. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque para cá, não numa mesma linha, pessoal, sempre pensando numa mesma linha eu tenho menos prótons e menos elétrons. Vocês concordam? Logo, a atração vai ser menor. Então, os elétrons eles têm mais espaço. Tudo bem? Beleza. Mas aí o que acontece? Então a gente já descobriu que o raio atômico, pessoal, vou deixar marcadinho aqui, o raio atômico ele cresce para cá, tudo bem? E aí a gente vai colocar o outro detalhe agora. Agora vamos pensar na família, pessoal. Quando a gente pensa na família, a gente sabe que quanto mais para baixo, mais prótons, certo? Então mais prótons, consequentemente mais elétrons, beleza? Então, mais para baixo, o que a gente vai fazer? Como daqui para cá tem mais prótons, pessoal, então toma cuidado com uma coisa. Na mesma linha, eles têm sempre o mesmo número de camadas, né? Imagina o seguinte, ó. Imagina que a gente já conversou em outro vídeo que esses dois caras aqui são a família S, certo? Então, um deles é o S1, o outro é o S2, né? Na distribuição eletrônica lá. Então, olha só, quanto mais para baixo, a gente sabe que vai aumentando o período, né? Então, é um S1 e um S2, aí depois 2S1, 2S2, 3S1, 3S2, 4S1, 4S2 e assim por diante, certo? O que significa esse 1, 2, 3, 4, pessoal? É o nível, certo? É o nível eletrônico, é o nível energético. Então, esse nível ele vai aumentando. O que significa aumentar esse nível? Significa que aquele núcleo lá, ele tinha uma camada em um dado momento, certo? Quando a gente pula de linha, a gente está aumentando uma camada desse cara. Pessoal, o que está acontecendo? Quando eu vou para lá, que a gente já descobriu que a atração elétrica vai aumentando, esse cara vai encolhendo, encolhendo, encolhendo. Só que quando ele pula de linha, pessoal, ele ganha mais uma camada, certo? Sempre que ele ganha uma camada, essa camada ela fica muito mais distante do que estava antes, porque é uma camada que tem praticamente, que só tem um elétron aqui inicialmente, né? Então aqui ela só tem um elétron, então ela está bem distante, né? Quanto mais elétron, mais atração aqui, e ela vai diminuindo de novo. Então ela, na mesma linha, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Pum, ganhou mais uma camada. Opa, o átomo ficou bem maior. E aí depois ele começa a diminuir, 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 ganhou mais uma camada. Diminui, diminui, diminui. E é assim que vai acontecendo, pessoal. Ou seja, quando ele ganha uma camada, ou seja, quando ele pula de linha, quando ele volta para cá, ele fica maior. Vocês concordam comigo? Então ele ganhou uma linha e ficou maior, ganhou uma linha maior, 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 maior. Ou seja, ele está aumentando para baixo, vocês concordam comigo? Então o raio atômico cresce para baixo também. Ah, tá aí. Então o raio atômico cresce para esquerda e para baixo. É, realmente, cresce para esquerda e para baixo. Vocês viram que isso aqui é bem complexo, né?
Beleza, então vamos falar de eletronegatividade, também de afinidade eletrônica e de energia de ionização, tudo bem, pessoal? Bom, agora a gente tem que falar desses outros caras, como é que a gente vai fazer? Então eu vou só apagar aqui, rapidinho. Então vamos lá, vamos pensar agora em eletronegatividade, pessoal. Eletronegatividade é a tendência que o cara tem de puxar os elétrons para ele na ligação, certo? Então, quanto mais tendência esse cara tiver de puxar os elétrons, mais eletronegativo ele é, beleza? Então, pessoal, olha só, vamos pensar comigo aqui. Quem tem mais tendência, na tabela periódica, quem tem mais tendência de puxar elétrons? Quem quer mais o elétron? O cara que está desse lado ou um cara que está desse lado, pessoal? Um cara que está desse lado aqui, ele está na família P, né? A gente sabe que é o SPDF, certo? Aqui eu tinha desenhado era o S, aqui no meio é o D, aqui é o P. Vocês concordam comigo? Esses caras daqui, eles estão com P1, P2, P3, então a distribuição de orbital deles, pessoal, é basicamente a seguinte, ó. Meu Deus, tá horrível, né? Eu sei, me desculpem. Então, ó, a distribuição de orbital deles é basicamente o seguinte, eu tenho o orbital P aqui, tudo bem, esse P é dividido em 3 pedaços, a gente já sabia. Então, o que acontece? Quanto mais elétrons eu coloco aqui pela regra de Hund, mais próximo da configuração de gás nobre ele vai estar, certo? Então, esses caras que estão nessa região, eles têm uma configuração parecida com essa. Então, olha só, esse cara tá faltando um elétron aqui só, certo? Tá faltando, agora vai estar faltando 2, porque eu quero que esteja faltando 2. Tudo bem? Então, tem 5, 2, 3, 4, tem 4. Então, tem 4 elétrons aqui, certo? Faltam 2. Esse cara, ele com certeza tá nessa região da tabela, porque isso aqui é o orbital P. E para ser orbital P tem que estar aqui, né? Então, esses caras estão precisando de 2 elétrons, pessoal. Então, numa ligação entre um átomo qualquer e um átomo que está aqui nessa região, com certeza esse átomo dessa região vai tentar puxar para ele com mais força do que os átomos dessa região. Por que que ele vai puxar com mais força? Porque ele precisa completar esse orbital aqui, ele precisa completar esse negócio para que ele fique estável, para que ele fique com configuração de gás nobre. Ou seja, quanto mais para lá, mais eletronegativo, pessoal. Então, quanto mais para lá, mais eletronegativo, certo? Então, vai aparecer aqui, ó, a eletronegatividade crescendo para lá, né? É bem óbvio, né? Então, a gente acabou de discutir esse tópico, pelo menos, ou seja, como ele cresce, se é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, a gente já discutiu. Agora, vamos ver se ele cresce de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Então, vamos continuar pensando na eletronegatividade. Pessoal, a gente já descobriu que esse cara precisa completar esse negócio, esse orbital aqui. Então ele quer muito esses elétrons, tudo bem? Agora, como é que a gente vai fazer para diferenciar se cresce de cima para baixo ou de baixo para cima? Pô, pessoal, é bem simples também. Pensa comigo. Os caras que estão embaixo, aqui na parte mais de baixo de uma mesma família, ou seja, de uma mesma coluna, esses caras que estão mais embaixo, eles têm muitos prótons. Vocês concordam comigo? Se eles têm muitos prótons, eles têm muitos elétrons. Então, por mais que esse negócio não esteja completo, eles já têm muitos elétrons. Então, a necessidade por elétrons é pouco, né? Pensa comigo, pessoal. Se fosse dinheiro, se você já tem 3 milhões, o que é 10 centavos, né? Não é nada. Mas se você tem 15 centavos, o que é 10 centavos? É praticamente tudo, pessoal. Então, pensa comigo, os caras que estão aqui, eles têm muito elétron. Então, um elétron a mais, um a menos, não vai fazer diferença nenhuma. Mas esses caras que estão aqui em cima, eles têm essa camada, eles só têm essa camada, não tem muito mais coisa. Eles estão precisando muito desses caras, porque eles têm pouquíssimo. Vocês concordam comigo? Já que eles têm pouquíssimo, essa eletronegatividade cresce de baixo para cima. Por que ela cresce de baixo para cima? Porque esses caras precisam muito, porque eles têm pouquíssimas camadas, né? Quanto menos camada, maior a necessidade que eles têm por esses elétrons, tudo bem? Ou seja, a eletronegatividade cresce de baixo para cima, pessoal. Então não tem mistério nenhum, beleza? Vamos continuar analisando isso aqui. E aí a afinidade eletrônica, pessoal, é mais ou menos a mesma coisa, certo? Por que é mais ou menos a mesma coisa que a eletronegatividade? Porque olha só, pessoal, a definição de afinidade eletrônica qual que é mesmo? É a energia liberada quando o cara captura um elétron, certo? Pessoal, pensa comigo. Um cara que tá aqui,
ele está precisando liberar elétron, ele não quer elétron. Por que ele não quer elétron? Porque ele tem um orbital S aqui, com um elétron ou 2 elétrons no máximo, ele está precisando se livrar para ficar com configuração de gás nobre. Tudo bem? Mas os caras que estão do lado de cá, eles não estão precisando se livrar do elétron, muito pelo contrário, eles estão precisando pegar elétron para eles, certo? Porque quanto mais elétrons eles pegarem, mais próximos daqui eles vão ficar com configuração de gás nobre. Então o esquema ou a intenção é sempre ficar com configuração de gás nobre, beleza? Então se o cara tá aqui, ele precisa ganhar elétron para chegar aqui. Se o cara tá aqui, ele precisa perder elétron para chegar aqui. Vocês concordam comigo? Então, olha só, a afinidade eletrônica, ela mede a energia para absorver um elétron, para pegar um elétron, tudo bem? Para capturar esse elétron. E aí, quando ele captura o elétron, o cara que está aqui, ele quer muito capturar o elétron, então ele nem vai fazer esforço, nem vai liberar muita energia, porque ele já está precisando muito desse cara. Se ele já está precisando muito desse cara, dá aqui para ele. Pode dar, ele vai pegar e ele vai ficar feliz com isso, ele nem vai liberar muita energia. Mas esse cara aqui, para pegar um elétron, ele vai fazer um esforço, porque esse cara já não quer elétron de jeito nenhum, e você está tentando enfiar mais um elétron lá, mesmo sem ele querer. Então esse cara, você vai arrumar um problema com ele, então você vai precisar de bastante energia, tudo bem, pessoal? Então a afinidade eletrônica, ela cresce exatamente do mesmo jeito que a eletronegatividade, tudo bem? E a mesma coisa, pessoal, com a energia de ionização, né? Porque a energia de ionização, ela mede a energia necessária para você fazer o quê? Para você quebrar um molde de ligações, certo? Para você romper uma ligação, para você roubar ali um elétron. Agora imagina o seguinte, pessoal, você quer roubar um elétron, né? A energia de ionização mede a energia para roubar um elétron. Se você quer roubar um elétron desse cara, esse cara aqui vai te dar um elétron facinho. Esse cara aqui vai falar, ó, quer saber? Você tá querendo um elétron? Toma um elétron para você. Eu não estou precisando de elétron, na verdade eu quero me livrar de elétron, então toma. Então a energia de ionização desses caras é baixa, porque eles querem doar elétron mesmo. Tudo bem? Mas a energia de ionização desses caras aqui é altíssima, porque esses caras aqui, a gente já falou que são esses, né? Esses caras, eles estão precisando receber elétrons. E a energia de ionização é energia para tirar elétron. Pessoal, você quer tirar elétron? Se você quer tirar elétron, esse cara não quer que você tire elétron, então você vai precisar gastar muita energia. Então a energia de ionização, pessoal, ela aumenta para lá. Por quê? Porque se você vai para lá, você precisa gastar mais energia para tirar um elétron daqui. Concorda? Porque aqui é fácil, mas aqui é difícil. Então você precisa gastar mais energia. E de baixo para cima também, porque esses caras de cima, de novo, eles têm pouquíssimo elétron. Esses caras têm muito. Então tirar um elétron daqui é tranquilo, não vai fazer muita diferença. Mas tirar um elétron daqui é um problema. Então essa energia de ionização também vai crescer bastante para esse lado aqui. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, essa aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não tem exercício, acho que vocês perceberam. Mas é que essa parte da teoria, ela é importante para vocês entenderem outras teorias que vão vir mais pra frente, tudo bem? Elas não são muito importantes como exercícios em si, porque não cai muito exercício disso aqui. Ninguém vai sair perguntando pra você quem tem raio atômico maior, se é o ferro ou se é o sódio, por exemplo, tudo bem? Eles vão perguntar a partir desses conceitos outras coisas. Então é muito importante conhecer bem essa teoria e saber como que cada um desses caras cresce, tudo bem? Mas não precisa tanto assim fazer exercício. Então eu espero que vocês tenham gostado. A aula foi isso aí. Valeu!